Boa tarde a todos, que Jesus nos abençoe e permita que a nossa tarde seja a melhor possível. Estamos mais uma vez aqui no Manuel Bento, para a transmissão da palestra online, da Evangelioterapia Online. E nós queremos agradecer a oportunidade de estar aqui, a oportunidade de vocês estão nos dando de assistir aí no nosso canal. E não só ao vivo, como também depois, né? Que as palestras acabam ficando lá e elas são assistidas por várias pessoas e às vezes também são replicadas, que eu acho que isso é muito bacana. É a tecnologia que chegou para ficar, né? O nosso Wi-Fi do amor, como eu costumo falar aqui. Então que Jesus possa de fato nos abençoar nessa tarde, para que a gente possa ter aqui uma tarde de troca de ideias e de energias, apesar da distância. Que assim seja. Vamos começar com a nossa palestra. Raiva e ressentimento. E às vezes até as pessoas estranham a gente estar falando sobre isso. Porém, é necessário que seja dito, que seja falado, para que a gente possa ter uma compreensão. Porque nós estamos num processo aqui no plano material de desenvolvimento do nosso espírito. A gente veio, na verdade, para treinar algumas coisas, né? Colocar em prova determinadas situações que a gente se disse já ter se recuperado, né, ou aprendido. Então, tem coisas que precisam ser ditas para que a gente possa, através do esclarecimento, trabalhar melhor essas questões. E a raiva e o ressentimento é uma delas, porque eu duvido, né, que não tenha pessoas que já tenham sentido ou sentem raiva e também o ressentimento. Porque isso faz parte da natureza do ser humano. Então nós precisamos, de fato, entender e compreender essas questões, para que a gente possa, através dessa compreensão, nos trabalhar. Porque esse é o grande objetivo do espírito encarnado, né? Trabalhar o seu interior, o seu autoconhecimento, a sua transformação moral, para que ele deixe este plano material de forma mais equilibrada, ou com melhores aprendizados espirituais. Porque se não fosse para nós aprendermos, nós ficaríamos no plano espiritual. Tá certo? Então vamos começar a tratar do tema aqui, raiva e ressentimento. Primeiro nós vamos entender a raiva. A raiva é uma emoção, tá? Ela é proveniente de uma energia sobre a qual nós dificilmente temos domínio. Você não decide ter raiva. Você não pensa assim, aconteceu isso, então devo ou não sentir raiva. Não é instintivo, né? Acontece, você sente e muitas das vezes não sabe nem controlar. E por que isso acontece? Porque são processos, né, interiores. Normalmente a raiva vem quando você se sente contrariado em alguma coisa. Quando algo está diferente daquilo que você gostaria que fosse, ou da forma como você está habituado a ter, né, ou pensar, normalmente ela é alimentada também, tá? E nós precisamos pensar sobre isso, porque uma coisa é vir instintivamente, a outra é o fato de você alimentar. Porque quando você sente, né, é o instinto falando mais alto. Porém, quando a adrenalina baixa, né, porque quando o instinto entra em erupção, gente, movimenta, né, hormônios todos que afetam todo o nosso sistema, né, o nosso sistema físico, inclusive. Só que depois que a adrenalina baixa, você toma consciência. E aí é a hora de você trabalhar a sua raiva. Porém, tem pessoas que continuam sentindo e alimentando, que é o que a gente fala aqui agora também do ressentimento. Tá? O ressentimento é você ficar reprisando e repisando aquele episódio, fazendo com que você, uma coisa que foi instintiva, ela permaneça com você durante um período. Aí é que é o equívoco, né? Está o erro. Porque como nós somos seres racionais, a razão deveria prevalecer sobre o instinto. E nós não deveríamos estar repensando, ou repisando, ou ressentindo
alguma coisa. Porque o ressentir significa isso, você sentir novamente aquela emoção, né? Aquele momento instintivo que te fez agir daquela forma. É assim? Quantas situações acontecem, vou tentar explicar até melhor, né? Eu vou dar um exemplo simples aqui. Você está lá na sua casa no domingo à tarde assistindo a palestra, de repente o teu vizinho resolve ligar o som do carro alto, colocando aquelas músicas maravilhosas que nós detestamos. Olha, músicas maravilhosas que nós detestamos. Porque quem coloca música alta no carro, por exemplo, gosta de ficar ouvindo aquelas músicas de batidas pesadas. E aquilo começa a te incomodar. Quer dizer, é algo alheio a você que começa a te incomodar. Bom, qual é a alternativa que você tem? Ou você vai lá e conversa com ele numa boa, né? Pedindo para ele se ele pode diminuir o som. Ou você fica ali alimentando a sua raiva, a sua indignação da pessoa estar agindo assim, sem aquilo que você, né, entende ser falta de respeito até, né, para com as pessoas, porque não, na verdade é mesmo, né? E aí, de repente, ao invés de você, no primeiro momento, ir conversar numa boa, você decide explosivamente sair e já vai esbravejando. Então é você ressentindo, você repisando algo que foi instintivo, né? E você depois explode, vai para cima lá do vizinho, quando deveria poder, de repente, tratar a coisa numa boa. Estou dando só um exemplo aqui dessa questão do ressentimento, né, para a gente pensar sobre isso, tá? Então, para entender melhor, a gente vai ver que a raiva é, na verdade, um estado de alerta. Como nós já falei aqui, é o instinto falando mais alto, e é, na verdade, proveniente, né, dos nossos instintos de preservação. Quando algo não está bem, algo não está de acordo com com aquilo que a gente acha que é o adequado, o que está certo. Então é um estado de alerta. E ela surge sem que você decida. Porém, como eu já falei também, nós somos seres racionais, nós temos que aprender a refletir sobre a raiva. Só que para aprender a refletir sobre ela, nós temos que aceitá-la. Por quê? Acabei de falar aqui que ela é inerente ao nosso instinto de preservação, né? Então significa que dificilmente você vai passar ao largo na sua vida sem ter esse tipo de sentimento. Ele vai acontecer em determinados momentos na sua vida. O que é errado, o que não é bom, é ele ficar acontecendo o tempo todo, diuturnamente. E mais, você ficar ressentindo, porque aí está saindo do controle. É preciso entender e aceitar que a raiva, né, aceitar a raiva como um processo fisiológico. Então a gente tem que começar a entender que faz parte da nossa natureza, que é, na verdade, oriundo, né, do instinto de preservação, e todos sentem raiva. Você fala assim, puxa, todo mundo sente raiva? Sim. E nós vamos abordar um pouco mais para frente essa questão do espírito também, né? Se o espírito sente raiva, por exemplo, desencarnado ou não. Mas vamos entender o seguinte: se você pega uma criança recém-nascida, não, mas uma criança com 1 ano e meio, 2 anos, por exemplo, que você vai e tira um brinquedo dela, qual é a reação? Vai ser uma reação de doçura, de felicidade, de alegria? Ou vai ser uma reação de contrariedade? E a criança passa, né, a agir de forma até demonstrando já a raiva. Então é um processo fisiológico. Ele é inerente a algumas características que nós temos do nosso corpo físico, né, que foi desenvolvido, na verdade, para que nós possamos nos manter, nos preservar. E como eu já falei antes, é o estado de alerta que dispara essas energias todas, que fazem com que você fique em alerta mesmo. Chega às vezes a
tem pessoas que na raiva elas descobrem forças que antes elas não tinham. Tal a carga, né, de energias, de adrenalina, de outros hormônios que entram em erupção, a pessoa cria situações onde o descontrole, né, entra e ela faz coisas assim do arco da velha. Então, precisamos entender que é um processo fisiológico. E aí, nesse sentido, por falta de entendimento e até por falta de estudo dessa questão, a raiva tornou-se um problema devido à nossa educação. O que eu quero dizer problema? Porque se ele é um processo fisiológico, se todo mundo sente raiva, se é algo que é inerente, né, à natureza do ser humano, se nós a estudássemos, se nós a entendêssemos, se nós percebêssemos e já fossem educadas as crianças, por exemplo, ou se nós fôssemos educados para entender que a gente tem esse tipo de sentimento, talvez não haveria tanto sofrimento assim, e talvez a gente conseguisse, sofrimento que eu falo na questão do ressentimento, e talvez nós conseguíssemos trabalhar as nossas raivas com mais tranquilidade. A gente conseguisse, inclusive, perceber que faz parte da natureza, né? Trabalhar aquelas situações que fazem com que o instinto dispare esse sentimento. O problema é que, como nós ignoramos o assunto, como nós não nos pomos, né? Como inclusive eu já falei aqui no começo da palestra, esse assunto não é tratado, né? A gente vai deixando de lado. Ao deixar de lado, a gente continua sentindo raivas, né? Situações que nos contrariam, a gente reage instintivamente. Depois vem a consciência e aí a gente fica se cobrando, sofrendo, porque tomou algumas atitudes instintivas. Ora, se eu aceito que eu sinto raiva, que ela faz parte da natureza, que ela é fisiológica e que eu posso trabalhar, que eu posso, ao entender e aceitar, me desenvolver nos aspectos que criam a raiva em mim, eu posso de fato dominá-la e não ela me dominar. Entende? E se eu aceitar que eu sou uma pessoa que sinto raiva sim, né, sem receios de pecados e culpas, é o primeiro passo para que eu, neste processo de autoconhecimento, vá percebendo as situações que me criam este tipo de sentimento, de emoção. E aí, ou eu vou procurar evitá-los, ou eu vou trabalhar esses sentimentos, né, para que eles não perdurem por muito tempo. Eles podem até vir instintivamente, mas eles não vão perdurar, e eu não vou ressentir, eu não vou seguir trabalhando com este sentimento. Por isso que eu falo que é um problema de educação, e é um problema inclusive de conhecimento do assunto, né? E até da falta de discussão dele, até no meio espírita. Tá bom? A raiva é uma emoção básica, e ter raiva não é pecado. Então, olha outra coisa que é importante a gente entender aqui. É uma emoção básica, e a gente já viu que é instintiva, que é inerente ao processo, né, de desenvolvimento, de preservação, de conservação. Então, ter raiva não é pecado. O problema é que nós não fomos educados para entender isso. E aí nós nos cobramos e nós ficamos sofrendo quando nós sentimos a raiva, porque a raiva sempre foi tratada como algo negativo, né? Como algo ruim, como algo que você não pode ter, ou melhor, a raiva é tratada como algo que só pessoas moralmente menos elevadas sentem. Esse é o grande erro. Não é só pessoas moralmente menos elevadas que sentem raiva, todo mundo sente raiva. Apesar de que tem pessoas que conseguem controlá-la melhor. Mas por que elas controlam melhor?
Porque são moralmente melhor ou porque elas compreendem esses processos nelas mesmas? Então a primeira coisa que nós temos que entender é que não é pecado ter raiva. Isso é o primeiro ponto. O que nós temos que entender depois é que ao sentir, nós temos que trabalhar esses sentimentos. Então, quando você tem este tipo de compreensão, fica mais fácil você trabalhar você mesmo desses aspectos. Tá bom? Aqui vem uma grande questão, então, que eu quero, inclusive, e eu confesso que eu venho pensando muito sobre isso aqui, tá? A raiva provém do espírito, no caso aí, a alma, ou provém do corpo físico? Porque como ele é um processo instintivo, físico, proveniente inclusive do reino animal, né, que é o instinto de preservação, é aquela camada de inteligência limitada aos instintos, não pensada, né, automatizada, que vem, né, oriundo. Ela é uma energia do corpo físico ou ela também é proveniente da alma? O que vocês acham? Eu sei que vocês não vão me responder porque eu não estou abrindo para respostas aqui agora. Até agora ninguém falou nada. Mas eu estou jogando uma questão aqui para vocês. Da onde é? Vou mais. O espírito desencarnado sente raiva? E mais, ele pode manter ressentimentos? Opa! Nós já vimos situações que sim, né? Espíritos sentem raiva sim, e espíritos continuam ressentindo. Tá aí os casos dos processos obsessivos. É assim? Por que existe um processo obsessivo, principalmente por um espírito que se sentiu de alguma forma prejudicada por aquele que está encarnado agora? Esse é o processo obsessivo clássico, né? Um espírito que não perdoa, um espírito que continua odiando, continua sentindo raiva, ressentindo no plano espiritual e quer de alguma forma tirar a forra, né? Porque esse é um grande problema da raiva. É você, ao não trabalhar, você querer de alguma forma se vingar, tirar a forra, né? Devolver para aquela pessoa que fez você sentir aquilo na mesma moeda. Esse é um problema, porque aí é o instinto que está falando mais alto e não é a razão. Então, de fato, espíritos sentem raiva, porém são os espíritos em desequilíbrio. Porque você, fora das emoções humanas, fora dessa carga de energia que o corpo físico produz, sem que você decida, isso que eu quero que vocês pensem, né? O instinto é algo que você não decide, nós já vimos isso. Vem, né? As energias fluem. Isso é físico. Porém, você é um espírito usando um corpo físico que, se você entender os seus processos, como eu já falei aqui, você pode trabalhar, e isso existe uma grande tendência de que você controle melhor as suas emoções nesse aspecto. Então o seu instintivo, ele passa a ser um instintivo mais moderado, por exemplo, né? Mais equilibrado, porque você, como alma, como espírito, está comandando as emoções. Porém, se você não tem esses controles e você deixa com que as emoções, né, esses processos físicos, os instintivos, predominem sobre a razão, sobre a sua consciência, aí então você vai para o plano espiritual em desequilíbrio. E estando em desequilíbrio, você vai se tornar um espírito, né, que vai sentir as mesmas emoções. Não deveria sentir. Como, por exemplo, o espírito não deveria sentir dor física, mas tem espíritos que declaram, né, terem dores físicas. Ora, por quê? Porque há um desequilíbrio, há uma falta de entendimento, de conhecimento, né, de aceitação. Porque quando o espírito está equilibrado, né, o espírito equilibrado, ele não sente essas coisas, as emoções físicas ou as emoções humanas. E aí eu vou falar aqui dos mentores espirituais. Por que os mentores espirituais são admirados? Porque eles não são dominados por emoções.
E isso é que os diferencia no plano espiritual. Olha, um mentor, ele deixou as emoções físicas de lado no plano espiritual. Ele se equilibrou. Ele tem agora uma outra forma de enxergar as coisas. Como ele tem inclusive acesso, né, a situações que nós desconhecemos, por exemplo, as emoções que eles sentem são emoções equilibradas. Eu gosto muito de uma passagem que tem no livro dos Espíritos, que agora eu esqueci qual é, não lembro se é no livro dos Espíritos ou no Evangelho, que o Kardec faz uma menção de que você, ao se elevar, né, você ao se transformar emocionalmente, né, e espiritualmente, você se coloca como de alguém em cima de um monte, olhando as coisas acontecendo lá. Então você está vendo uma pessoa que está vindo por um caminho, você sabe que lá na frente, né, aquela pessoa vai encontrar uma barreira, ela vai ter uma dificuldade. Então você já tem uma presciência, você já tem um conhecimento suficiente para que as emoções não o dominem. Enquanto que nós aqui no corpo físico ainda temos essas necessidades. Então eu estou falando essas coisas para vocês, inclusive para mim, para que a gente possa, ao refletir sobre isso, trabalhar essas nossas emoções. Como é que nós queremos ir para o plano espiritual? Nós queremos ir lá. Eu não vou dizer que a gente vai se transformar em mentores, mas nós queremos ir para o plano espiritual em equilíbrio, fazendo com que as emoções físicas não predominem sobre nós. E aí, quando eu falo em emoções, eu estou falando não só das emoções de raiva, de ressentimento, mas também agora vamos falar de emoções que são provocadas pelos vícios, né? Os vícios de qualquer sorte, que a gente acaba viciando o corpo físico para satisfazer uma determinada emoção. Isso nós vamos levar conosco ou não? Isso vai fazer toda a diferença na nossa vida lá na frente. Ou melhor, vai fazer agora. Se eu trabalhar isso agora, se eu aceitar essas coisas, se eu entender e se eu de fato começar um processo de conhecimento, né, de mim mesmo nesses aspectos e trabalhar. Então, quando eu me conhecer, por exemplo, eu vou ser aquele que vai, assim que o vizinho ligar o som lá, vou lá conversar com ele antes que a raiva tome conta. Tem uma colocação nessa parte aí. Então vai, faz. A Elizabeth falou o seguinte: é difícil, Edson, porque eu vou pegar carona nesse exemplo do barulho do vizinho, pois acontece comigo. Como trabalhar a raiva se o barulho te incomoda a tal ponto que você nem consegue dormir? E esse mesmo vizinho fala que não se incomoda se eu fizer barulho às 2 horas da manhã. Essa raiva me faz mal, e como controlar essa raiva? Então, é a Elizabeth, né, que fez essa pergunta. Isso. Eu vou tratar disso um pouquinho mais para frente, tá, Elizabeth? Se você puder esperar um pouquinho, pode ser? A gente vai falar um pouco mais sobre isso daí lá na frente, tá bom? Bom, aí eu vou voltar dizendo o seguinte: você tendo consciência, você vai conversar com ele numa boa, com o vizinho. E eu estou falando isso para vocês porque eu já fiz isso, tá? E faz toda a diferença, se vocês querem saber. Porque se você vai conversar sem a energia, né, porque a gente não pode esquecer que nós estamos movimentando energias que, inclusive, elas saem, nós a emitimos para fora. E a pessoa sente essa energia. Se você vai numa energia de paz, ela vai sentir a energia de paz, entende? Mas isso aí é uma coisa que tem que ser trabalhada, tá? Bom, como trabalhar a raiva e o ressentimento? A Elizabeth, nós vamos chegar nessa parte aí que você estava falando, tá bom? Como trabalhar a raiva e o ressentimento? Bom, primeiro, temos que entender que nós as temos. Que nós tanto sentimos raivas, como também nós podemos ressentir as emoções, manter emoções conosco. Eu diria que o pior de tudo aqui não é nem a raiva, é a emoção ressentida, porque essa, na verdade, né, ela é uma emoção que vem, às vezes, de situações que já não estão mais acontecendo. Vou tentar dar um exemplo bem simples. Uma pessoa fez alguma coisa para você e você ficou com raiva dela, ficou magoada, ficou chateada, né? E você criou uma espécie de birra com aquela pessoa, tá
bom? Aí passou, aquela pessoa já não... Porém, você vê aquela pessoa no dia seguinte, aí volta. Ó, a pessoa nem fez nada, só o fato de você a ver, já, naturalmente que não vem com a mesma intensidade, mas vem. Então é nessa hora que você tem que trabalhar para você não ressentir, porque se você continua alimentando, você jamais vai dar oportunidade daquela pessoa se transformar, por exemplo, ou de ela modificar aquilo que ela fez. Você não vai perdoar, por exemplo. Você não vai mais aceitar aquela pessoa por uma atitude que ela teve. E a gente não pode esquecer que isso também acontece conosco. Tá certo? Uma das coisas que nós temos que lembrar também, e dos ensinos que os Espíritos nos trazem, é que todos nós aqui no planeta Terra encarnados estamos em processos de aprendizados, né? Cada um com as suas necessidades de aprendizados. Não tem ninguém já pronto, entende? Ninguém que possa se colocar como o instrutor, né? Ou como o melhor de todos. Podemos estar melhores em alguns aspectos, mas talvez piores em outros, e por aí afora, né? Então a primeira coisa é entender, é aceitar que isso existe e tomar cuidado com o ressentir, porque se você toma cuidado com o ressentir, não deixa que ele aconteça, e você aceita que você tem raiva, você começa a trabalhar as suas emoções em relação a isso. E aí a tendência é que você, com o tempo, aprenda a dominar aquelas emoções que te fazem sentir, né? A raiva, por exemplo. Esse é um grande começo. Então, uma das coisas, olha essa figura aqui, né? A raiva não é para abafar como uma panela de pressão. Isso é um grande erro, tá? Você vem aquela energia, aquela carga, você está a ponto de explodir e segura. Se você fizer isso, e você o fizer com consciência e conseguir trabalhar, excelente. Mas se você segurar, sem extravasar de alguma forma, né? Você não precisa extravasar com as pessoas, mas você tem que extravasar de alguma outra maneira. Ou fazendo um exercício, ou fazendo um processo aí de outra coisa que você vai se distrair. Porque se você deixar, né, vai explodir. Se você ficar alimentando, principalmente, né, os ressentir, uma hora vai explodir, que nem essa figura aí, né? Tá bom? É preciso diminuir o fogo para entender e aceitar. Então, pegando o exemplo da panela de pressão, você colocou ela lá, está sofrendo alguns processos físicos, de repente começa a pressão, né? Se você não vai lá e não abaixa o fogo, o que vai acabar acontecendo com a panela de pressão? Ou ela vai secar toda a água, ou ela acaba até explodindo. Então é preciso ir lá e abaixar o fogo. O que é abaixar o fogo nas nossas emoções? É você, sabedor que você tem raiva, né? Que você sente, tem esse tipo de emoção e de sentimento. Você, primeiro, trabalhar as emoções que te fazem sentir raiva. Mas se você mesmo assim sentir, o que você tem que fazer? Você não pode descontar nas pessoas, por exemplo. Então você vai trabalhar para diminuir o fogo. Como é que eu posso fazer isso? Bom, cada um tem vai encontrar a sua forma, tá? Ou vai fazer um exercício físico, como eu já falei, ou vai ouvir uma música mais tranquila, ou vai contar até 10 com a aguinha na boca, né? Ou vai pensar em outras coisas, vai se distrair assistindo um filme, alguma coisa, por aí afora. Mas é preciso diminuir o fogo para que não haja uma explosão, né? Porque pessoas fazem coisas no momento aí das explosões que depois se arrependem amargamente, né? Tá certo? Sentiu raiva, observe, pois se ela nos controla, isso é terrível. Então aqui, agora, eu vou falar um pouco já para Elizabeth. Elizabeth, né? Elizabeth, tudo que nos controla passa a ser os nossos donos. Tá certo? Então, o que está acontecendo? O teu vizinho está te controlando nesse momento. E, aliás, ele deve estar gostando de fazer isso, né? Então, se você deixar que ele te controle,
você não está sob domínio das suas emoções, entende? E aí você vai chegar uma hora que você pode até fazer uma besteira, né? Na verdade, acho que não vai acontecer com você, mas pode ser que aconteça. Por quê? Porque não é você que está no controle das emoções, é o outro. Então, uma das coisas que a gente tem que entender também é: eu senti raiva instintivamente por uma ação de alguém. Se eu continuar o ressentir, significa que a pessoa está tomando o controle sobre as minhas emoções e não sou mais eu. Só que nós somos responsáveis pelos nossos atos e não as pessoas. Então, nesse aspecto aí, nós temos que aprender a ter o domínio sobre nós mesmos. O sujeito continua sendo e ele é um impertinente. Bom, você tem aí métodos legais para isso, né? Você pode procurar, por exemplo, ligar na polícia, denunciar, porque a pessoa tem que respeitar os vizinhos. Existe a lei aí, né, do silêncio, coisas desse tipo. Orar por ele. Olha, tem um conselho de Jesus que é fantástico, né? Se reconciliar com os inimigos enquanto está a caminho, não é assim? Orar pelos inimigos. Então, quando você começa a orar para o teu vizinho, mesmo sentindo esse sentimento mais, né, difícil, você está cortando o controle que ele tem sobre as suas emoções, porque você passa a ser dono da sua emoção. Você vai mandar energia de luz para ele, ao invés daquela energia da raiva. E sem você perceber, às vezes com o tempo, o próprio vizinho pode mudar. Porque ao invés dele receber a tua carga de energia negativa que o alimenta, que ele está se alimentando disso, né? Ele passa a receber uma carga de luz. E aí ele não tem como revidar nas energias, entende? Olha, isso é para se pensar seriamente. Porque uma das formas que nós temos de nos transformar e de ajudar na transformação do mundo é nós não sermos os agentes que promovem não só a discórdia, mas também com uma energia, né, descontrolada. Eu sei que é difícil isso que eu estou falando aqui, mas é uma saída. Orar pela pessoa, desejar o bem dela, vai, primeiro, cortar o controle que ela tem sobre você. E segundo, pode ser um fator, ao longo do tempo, transformador dessa pessoa. Tá bom? Cuidado com as perturbações psíquicas. Então, ó, é um link que eu estou fazendo, né? Você está sendo controlado, você se controla ou você está sendo controlado pelos outros? Isso tem a ver com as perturbações psíquicas. A pessoa, imagine você, uma pessoa que tem o domínio sobre a outra, nesse sentido da energia, né? Ela está perturbando a outra psiquicamente. E nós somos perturbados sem perceber, entende? Porque nós aceitamos esses controles externos, né? E nós acabamos de alguma forma sendo impulsionados por eles, impregnados, né, por essa energia e por essas perturbações. Questão 459 do Livro dos Espíritos. Influem os espíritos nos nossos pensamentos, nos nossos atos. Muito mais do que imaginais, na maioria das vezes nós os dirigimos e vós nem o percebeis. Olha que interessante. Então, como é que o espírito age? Ele age com as mãos espirituais para ir lá te chacoalhar? Ou ele pensa? É pelo pensamento. Então, e o pensamento é energia, se eu me deixo influenciar por essas perturbações e pelo controle externo sobre as minhas emoções, eu estou me perturbando psiquicamente. E estou abrindo campo para receber uma carga de energia semelhante. E uma carga de energia que vai me desequilibrar completamente. Se eu orar, por exemplo, e quando eu falo orar aqui, não é ficar recitando palavras, tá, gente?
é se transformar no pensamento, né? É emitir energias positivas, energias de luz para as situações, mais ou menos com esse processo aqui, né? Energia para te proteger, mais ou menos nessa figura que está aqui, das perturbações. Porque como é que a gente alimenta essas perturbações? A todo momento, sem perceber, a todo instante, inclusive o meio, né, ele contribui para essa alimentação. Então a gente alimenta e o meio contribui. De que jeito? Para que eu não me deixe influenciar, né, pelo meio, pelas circunstâncias, eu preciso ter o domínio e eu preciso ter o controle sobre mim mesmo e não os outros. Mas se as minhas emoções elas estão fora de controle e que quem me controla é o outro, aí eu abro campo, né, para não conseguir me manter equilibrado. E quando eu falo que o meio influencia, é essa situação que a gente está falando aí da Elizabeth, por exemplo, do vizinho. Eu acho que todo mundo tem um vizinho assim, gente. Não é privilégio só meu e da Elizabeth. Né? Todo mundo tem. Então, é um meio. As coisas que você cultua, né? Sei lá, os programas de TV que você assiste, os filmes, os livros que você lê. Por exemplo, no meio espírita existem livros que são livros que contribuem para você se manter numa energia negativa, por incrível que pareça. São livros que só falam das trevas, de isso, de aquilo, são livros que falam de abismo. Qual é o sentido? Para que eu tenho que ficar lendo esse tipo de livro? Eu quero luz para mim, eu não quero trevas. Eu quero ter o controle sobre as minhas emoções. Então eu preciso começar a ler livros que me transformem nesse aspecto. E isso é uma influência do meio. Então nós precisamos cuidar da nossa casa mental, nós precisamos cuidar daquilo que nos influencia. Porque somos nós que temos o controle, apesar de que a maioria das vezes nós não temos. Mas quem tem que ter o controle sobre as nossas emoções somos nós, e não os outros. E aí olha que interessante essa figura também. Será que nós temos controle sobre tudo? Porque esse é uma grande questão, inclusive nessa fase que nós estamos vivendo aqui na pandemia, que veio nos dar um chacoalhão, né? Nós não temos controle sobre tudo. Nós descobrimos isso. A gente achava que estava no controle de toda da nossa vida, isso, olha, eu vou fazer isso, fazer aquilo amanhã, de repente vem tudo por água abaixo. Nem sair de casa mais você pode, ainda quando vai sair, sai com uma máscara, né? Tem que usar máscara para poder sair. Aonde que a gente ia imaginar? Então, nós temos que pensar sobre isso. A única coisa que nós temos controle é sobre as nossas emoções. Isso nós podemos ter, porque isso não depende dos outros. Se nós não estamos tendo, é porque os outros estão nos controlando. Entende? Nós podemos ter o controle sobre a raiva? Olha que pergunta interessante. Eu diria que até antes de ouvir a palestra, eu achava que não, mas de repente, agora, ouvindo essas coisas e raciocinando sobre essas coisas, de repente eu posso começar a ter controle, sim. Significa que eu não vou ter raiva? Não, você vai sentir raiva. O que você não vai é ressentir. O que você vai fazer é trabalhar a sua raiva, para fazer com que ela não seja ela que te domine, entende? Mas que aquele ser racional prevaleça sobre o ser emocional, sobre o ser instintivo, sobre as emoções, né, que surgem sem pensar. Porque nós somos seres que pensamos e raciocinamos sobre o que pensamos. Olha que interessante. Eu estou aqui falando para vocês, eu estou pensando e estou raciocinando se eu devo ou não falar determinadas coisas. Ó. Nós somos fantásticos nesse aspecto. Aí agora essa aqui é outra figura que eu coloquei aqui para provocar também. Nós temos controle sobre pessoas e situações?
E aí eu vou dar um tempinho, inclusive, para vocês pensarem por que eu estou provocando com essa questão aqui. Porque, na verdade, a maioria, se vocês pararem para pensar, a maioria das vezes que nós sentimos raivas ou emoções, né, instintivas, são porque as pessoas não fazem do jeito que a gente gostaria que elas fizessem. Eu desafio vocês a pensarem sobre isso, tá? Nas suas emoções, nos seus sentimentos, né, de contrariedade, nas suas raivas, nas suas explosões, né, com os cônjuges ou com os filhos, né? Se não é porque você quer ter controle sobre as pessoas e elas agem de forma diferente do que você imagina. Isso é para refletir, não é para decidir agora, tá? Mas é mais uma contribuição para o nosso pensar aqui, tá? Somos dominados por nossos próprios pensamentos e a gente não percebe. É errado isso? Não. O que a gente precisa ter é consciência disso. Então, o que eu estou querendo dizer com isso em link com a questão anterior? Eu quero que meu filho... Eu estou pensando aqui, né? Meu filho vai fazer tal coisa, meu filho vai fazer tal coisa, meu filho vai fazer tal coisa. Eu estou pensando. Mas eu falei isso para ele? Eu disse para ele que eu esperava que ele fizesse? Eu espero que ele faça. E aí ele não faz. E aí? Quem é que estava no controle, na verdade? Os nossos pensamentos. Só que a gente não externa, a gente não troca as ideias, a gente não explica e acaba sofrendo as consequências. Então nós precisamos, inclusive, trabalhar os nossos pensamentos, desenvolver a nossa capacidade de reflexão fora do meio, fora do ambiente, fora das coisas que são padrões, inclusive. Porque os padrões é que criam os descontroles. Porque nem todo mundo é padronizado, nem todo mundo sente igual, nem todo mundo reage igual às coisas, às situações. Então nós precisamos aprender a dominar os nossos pensamentos, a ter controle sobre eles. Lembram-se da questão 459? Incluem os espíritos nos nossos pensamentos e nas nossas ações. Mais do que vós supondes, na maioria das vezes, nós os dirigimos e vós nem o percebeis. Então, se nós não tivermos, controle sobre os nossos pensamentos, controle sobre aquilo que é meu de fato, e eu estar dominado por pensamentos que estão à minha volta, eu não estou sob o controle das coisas. Eu viro um joguete das circunstâncias da vida, e eu passo a ser uma pessoa que sofre demais e que acha a vida ruim, quando na verdade a vida é maravilhosa. Só que eu não consigo enxergar isso, porque eu estou dentro de um padrão criado pela sociedade. Só que eu sou muito mais do que isso, e a doutrina espírita veio para nos mostrar isso, tá certo? Para encerrar, eu vou encerrar só lembrando aqui o Saulo versus o Paulo, que era dominado pelos seus pensamentos, e ele cultuava raivas e crenças. Quem? O Saulo. Saulo de Tarso, ele tinha lá ele era dominado pelos seus pensamentos, pelas circunstâncias, pelo meio. Ele não tinha o controle, ele era controlado pelo externo, porque ele se achava, falavam para ele que ele era isso, que ele era aquilo, que ele seria o futuro coordenador lá, que ele substituiria o Gamaliel, por exemplo, na coordenação. E ele era dominado por essas coisas, ele não tinha o controle. Então ele era dominado pelos pensamentos, ele tinha raiva, porque ele cultuava crenças diferentes daquelas a quem ele combatia, que eram os cristãos. Mandou apedrejar, mandou matar. Olha, ele foi assassino de cristãos. Aí acontece, nessa foto mostra isso,
essa imagem. Ele, na entrada de Damasco, recebe aquela carga de energia, Jesus se apresentando para ele, e aí ele se transforma. Ele deixou para trás aquilo tudo que ele cultuava, que ele mantinha, né, nos seus pensamentos, que ele achava que ele tinha o controle, mas que na verdade ele estava sendo controlado. E nessa transformação ele vira o Paulo de Tarso, que na verdade foi o responsável por construir o cristianismo que nós conhecemos. Porque os apóstolos até então, né, os demais apóstolos estavam assustados. Então eu gosto muito de usar essa história do Saulo, para demonstrar isso que eu venho falando na palestra. O Saulo, ele era controlado pelo externo, ele não tinha controle sobre as suas emoções. E ele agia conforme as circunstâncias. E era infeliz. Depois ele se transformou. Aí ele passou a ser dono de si, dono das suas emoções. E se transformou numa pessoa totalmente diferente. E era a mesma pessoa. Quantos de nós estamos vivendo como Saulo? E quantos de nós pode se transformar em Paulo? Isso é uma reflexão que eu deixo aqui para o final da palestra. Agradeço a atenção de todos vocês, tá bom? Que a nossa tarde seja uma tarde de paz aqui para o futuro. Tem questões? A Estela fala assim: e quando a pessoa só de chegar perto, com pequenas atitudes, já te faz sentir mal e incomodar? Não é fácil, né? Como é o nome dela? Estela. Estela, deixa eu contar um segredo para você. Isso não é só você que sente, tá? Muitas pessoas sentem esse tipo de situação que você citou aí. O que acaba acontecendo, né? São energias que nós estamos trabalhando, entende? Você normalmente está num processo de transformação, você vai modificando o seu campo mental, as suas energias, e às vezes você chega em ambientes que antes você frequentava numa boa e agora você já não. E aí de repente pessoas as quais você tinha até afinidade, agora você sente esse tipo de situação. Então o que você tem que fazer na verdade? Se é uma questão de ambiente, você tem que se trabalhar mentalmente para ingressar naquele ambiente. Se é uma pessoa e você ainda tem que conviver com ela, então você tem que aprender a manter uma certa distância psíquica da pessoa. Distância psíquica significa que você conviver com a pessoa, porém não deixar que a pessoa te domine, que você tenha o controle sobre a situação. Então você deixar de se influenciar pelas atitudes da pessoa, as quais você não concorda. Para isso você tem que fazer um processo aí, e não é fácil, mas você tem que fazer, de aceitação de que a pessoa é daquele jeito, de aceitação de que você é assim também, e você começar a trabalhar o seu mental nesse aspecto. A oração que eu falei aqui, o pensar positivamente, o desejar coisas boas para as pessoas as quais nos prejudicam, é a melhor defesa espiritual e energética que nós podemos ter. É a melhor. Pode acreditar no que eu estou falando. Porque é ela, esse tipo de sentimento, esse tipo de energia que você emana, que vai criar aquele escudo protetor de luz, né? Para que essas coisas não te atinjam. E mais, vai devolver para a pessoa, entende? Jesus não falava: amai os vossos inimigos, fazei-os bem, aqueles que o perseguem perseguem e prejudicam. Então, é mais ou menos isso. Como é você que é dona do seu sentir, se você está se sentindo incomodado para a pessoa, significa que é ela que está te dominando, entendeu? Dominando as suas emoções. E aí não há o controle, né? Mas a receita básica é essa: é devolver com o bem, devolver com amor, devolver com energias positivas, bons pensamentos,
orações, né, para essas pessoas. Tá certo? A Fernanda diz o seguinte, que ela já teve raiva do próprio esposo por ele se achar mais inteligente do que ela, ao ponto de chamá-la de autista. Meu Deus. E hoje ela vê que tem muito a ensinar. Sabia que os autistas são mais inteligentes do que aparentam? Desculpa a brincadeira, mas há um estudo aí que demonstra que o autista ele está num nível tal de evolução que ele se sente incomodado com o mundo que a gente está. Por isso é que ele se fecha. Naturalmente que eu estou falando isso não defendendo aí, né? Mas são processos, né? Como é o nome dela? Fernanda. Ô Fernanda, são processos, né, de entendimento entre as pessoas, né? O importante aí é que você compreendeu, né, que você hoje, inclusive, pode ensiná-lo. E eu falo mais, hein? Muitos maridos deveriam aprender com as esposas. Porque, infelizmente, é toda uma questão até cultural e até uma questão, que eu diria, de processos mesmo de reencarne. Porque o espírito é um só, né? O espírito ele não tem sexo, tá certo? Ele pode reencarnar como homem ou como mulher, mas as condições físicas, hormonais são totalmente diferentes nesses reencarnes. Então as mulheres, elas têm muito mais condições de vivenciar coisas, né, da emoção, coisas do acalento, do amor, do que o homem. O homem é mais prático, o homem quer mais cuidar das coisas do dia a dia, e não tá aprendendo nada espiritualmente. Olha o que eu estou falando aqui, hein? É mais fácil as mulheres se desenvolverem espiritualmente do que os homens. Porque os homens estão demais ocupados com as coisas físicas, com as coisas materiais. Então eles dão muito mais vazão à matéria, enquanto que a mulher dá muito mais vazão à emoção, né? Aos sentimentos, ao desenvolvimento das coisas que vão produzir um espírito mais iluminado, né, e mais equilibrado. Aí o desafio. As mulheres têm muito mais a ensinar aos homens, e tem homem que não gosta que eu falo isso, tá? Mas quem está falando aqui é um homem que já percebeu isso. E não tem medo nenhum de falar. E a última pergunta que tem é da Solange. E quando o inverso acontece? Quando o outro quer nos controlar? Como sair dessa quando rezar pela pessoa já não está mais resolvendo? A pessoa controladora nos faz mal, no caso é o irmão dela. Bom, Solange, você tem que dar um basta, né? Você é dona de você e teu irmão não pode ter domínio sobre você, entende? Então você tem que dar o basta. Como fazer isso? Aí você vai ter que encontrar o caminho, né? A pior coisa que pode acontecer, e aliás eu queria recomendar, se vocês quiserem assistir uma palestra que eu tenho lá no meu canal no YouTube, procurem lá por Edson Figueiredo. É uma palestra que o título é Dependência Afetiva. Tem tudo a ver com essas questões que nós estamos falando, de quem controla quem, né? E que tipo de situações nós podemos vivenciar espiritualmente falando nessas dependências que são criadas. Então, Solange, você é que tem que dar o corte aí, entendeu, querida? De que forma você pode fazer isso? Talvez buscando ajuda, né? Você já está fazendo o processo de oração. Quando as casas espíritas voltarem, venha, né? Traga o nome do seu irmão para que ele possa fazer aí um tratamento. De repente eu posso até recomendar que você faça uma entrevista com o Gembe, né? Uma entrevista online. Procure ali, mande um e-mail para atendimento.fraterno@gembe.com.br, indicando um dia e um horário que você possa fazer uma entrevista online. E ali a gente vai, de repente, nessa conversa, pegar o nome completo do seu irmão, pegar alguns dados para a gente começar a fazer um trabalho também à distância para ele. Aí é uma ajuda que você vai estar recebendo, entendeu? Além da sua própria energia no aspecto aí. Você vai ganhar uma força extra aí para te ajudar nisso, tá bom? No mais, todo mundo está agradecendo e falou que te ouviria o resto do dia. Ai, que beleza! Obrigado, gente. Tudo de bom para vocês. Foi um prazer estar aqui mais uma vez no Manuel Bento. E nós vamos continuar agora. Nós não vamos parar, não, né?
Semana que vem é a Marinês que vai estar aqui conosco, tá bom? Tudo de bom para vocês, um bom Natal a todos e que a gente possa ter um ano de 2021 melhor do que esse de 2020, pelo menos mais promissor, né? Com grandes perspectivas aí de mudanças, né? Da volta àquilo que era considerado normal, quem sabe? Enfim, tudo de bom para todos. Obrigado.